Sim, uma pergunta técnica. Pois não. Quando que você pode atirar? Por exemplo, No Brasil, só para defender a sua própria vida. Por exemplo, num filme ou em vídeos da polícia americana, você vê que se o cara pediu pra virar, pediu pra fazer não sei o que, ele fez qualquer movimento, já atirou no cara. E aqui, se você faz isso, você é escorraçado. Pau em você, né? É. Por que essa diferença? Talvez pela mentalidade desenvolvida ao longo de anos. Uma mentalidade... Deixa eu ver, me colocar bem. Vou dar um exemplo. Assim, os americanos, eles são muito a favor do Estado. O Estado tem que ser muito forte, as pessoas têm que temer o Estado. Eu gosto de dar sempre, eu vou insistir no exemplo do deputado, é o deputado House of Cards, né? O deputado federal bêbado americano e o deputado federal bêbado brasileiro. Sabe a diferença do que acontece lá e aqui? Só pra completar. Simples. Não, mas o que o cara fala quando ele é parado lá e quando é parado aqui. Lá, o que o deputado federal americano fala? O que o policial fala. O cara fala, eu sou deputado federal, ele fala assim... aqui não, aqui ele fala, você sabe com quem que você tá falando. Isso. E lá, o cara não se importa, né? Tipo, lá é quem você pensa que você é. Tipo, eu sou deputado. Fala, e daí? Eu sou policial, não é? Essa diferença? Aqui você sabe com quem você tá falando? Tipo, abaixa sua bola. Lá o policial fala pra ele assim, ele fala, eu sou deputado, ele fala assim... Quem você pensa que você é? Daí. E por que o policial fala isso? Porque ele tem respaldo do Estado. Porque ele é o Estado. Ele é o Estado. Eu não sou Mas aqui também não é Estado? Então. Mas aqui a gente tem uma mentalidade que mas não é. Mas não... Entendeu? O Estado não se impõe com tanta força. Logo você dá espaço para essas coisas. Então, quando que você pode atirar? Só quando ele sacar a arma? Um critério objetivo, assim, não pode ser dado. Mas, por exemplo... Fugiu? Vamos voltar para os Estados Unidos. Tá. Chegou numa blitz. O que se fala lá, via de regra? As duas mãos no volante, acende a luz interna. Mostra a mão, porque ninguém atira com o pé. Exatamente. Seu guarda, eu quero pegar não sei o que no guarda... O cara tá enquadrando, e o cara abaixar ou mexer a mão e tal, e o policial atirar, pegar a filmagem, falar, ele ofereceu risco. Tá. Ele mexeu a mão. Eu acredito que no Brasil vai ser uma avaliação subjetiva. Porque fala assim, o cara tá aqui. Você imagina no Brasil, tá? Tá. Eu vou melhorar, calma. Tá bom. No Brasil, você tá lá, você tá assistindo a cena, Vilela. Você tá parado no comando tomando multa. Comando noturno. Veio outro carro, parou, acendeu a luz interna. Você tá olhando lá o cara parado. Tá. Aí o policial tá verbalizando com ele, com a arma de fora do carro, ele com a mão no volante, certinho. Certo. Aí, de repente, ele pega e abaixa as mãos. Só abaixa, não abaixa e se mexe, mas ele abaixa as duas mãos. O policial olha e fala, mão no volante. Ele fala, o quê? O policial dá um tiro. O que você ia achar? Você ia achar o que dessa cena que eu falei? Por que ele deu um tiro? Você ia achar isso? Claro. Você não ia achar que ele tem que dar um tiro mesmo porque ele tirou a mão do volante? Mas sei lá, né, cara? Mentalidade diferente a nossa. No fundo. Eu acho que no fundo eu ficaria... Falando, cara, eu não sei se esse cara ia pegar uma arma lá também. Eu acredito que a mentalidade brasileira foi assim, pô, tinha necessidade de atirar só porque ele tirou a mão do volante? Pô, conversa mais um pouco. Principalmente depois de investigação. Porque se acha arma, todo mundo fala, não, o cara tinha arma. Já foi. Mas se não acha arma... Não acha nada. Mas e... Pô, atirou só porque o cara tirou a mão do volante. Porra, mas isso, né? Se ele tira e... Mas se nos Estados Unidos você tirar a mão do volante e atentar contra a vida do policial. Porque ele pode atentar contra o Estado. Agora, eu acho que é muito subjetivo. É sutil, né? É muito isso. Então, eu não consigo te falar a hora que saco ou não. Mas você deu voz de prisão e o cara correu, você não pode atirar nas costas. Ou na perna para imobilizar. Não existe uma regra. Não existe ou se ele estiver regra. armado, mas correndo. Fugindo de você. Não existe uma regra, mas eu acredito que a maioria dos policiais do Brasil preferem optar por atirar nos membros inferiores primeiro para neutralizar. E se não conseguirem neutralizar atirando nos membros inferiores, eu acho que a grande maioria dos policiais preferem não atirar pelas costas, porque pode ser avaliado como uma execução. Tá. Pode ser avaliado como uma defesa, porque assim, o policial tomou o cara atirou no policial, virou as costas e correu. Aí o policial dá um tiro de volta e acerta nas costas do cara. Pô, tá se defendendo, tá no meio da agressão. Mas também,
pode haver uma interpretação de um outro ponto de vista que, pô, por que que atirou nas costas? Prendesse outro dia. Porra. Eu já ouvi muito isso. Não, já que virou de costas, não atira. Prende outro dia. Então, eu acredito que muitos policiais se sintam inseguros de atirar em situações às vezes pesadas com medo da represália da nossa legislação. E quando você atira, o policial atira, ele tem que fazer o quê? Um relatório? Quem que investiga ele? Porque tem uma investigação... A própria polícia. A própria polícia? A própria polícia. O que ele vai ter que responder? Explicar o porquê usou a arma, por que atirou, por que sacou, qual era a situação de risco. Ele tem que fundamentar tudo perfeitamente. Mas aí por isso que não é super importante esse lance de filmar tudo. Porque tem a prova filmada. Uma coisa é, ele disse isso, tem testemunho. E outra coisa, ó aqui a filmagem. É uma tendência natural. As polícias de primeiro mundo já filmam praticamente tudo. Eu tava vendo alguma coisa sobre a polícia americana e eu vi algumas notícias também que, dentro em breve, polícias brasileiras já estão colocando câmeras nos coletes para filmar ação policial. Entendeu? Então, assim, é delicado. Você chega no julgamento, o cara vai falar o que aconteceu. Você atirou pelas costas? Você não tinha outra possibilidade? Dava pra fazer outra coisa? E não é justiça comum. Você vai pra justiça comum? Depende do crime. Tô tentando chamar a galera aqui. Então, assim, depende do crime, Vilela. Se for considerado crime militar, tal, pode ser julgado, mas via de regra vai ser julgado, o policial vai ser julgado pela justiça comum, sim.